Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita está no ar, contando sempre com a sua companhia. Aqui nesse estúdio da companhia do Jorge Brandão, da Márcia Difo, do Diógenes Chaves, e aí com a sua companhia, sempre indispensável, sempre imprescindível. Continuamos tratando do livro Os Mensageiros, que é uma obra que tem nos ensinado muito e sempre vai ter muito para nos ensinar, por aquilo que foi recolhido pelo seu autor, por aquilo que foi vivenciado pelo seu autor, no mundo espiritual, nas conexões com o mundo material e em todas as lições que deixou. Mas você que não assistiu, que não ouviu os programas anteriores, do que é que estamos falando mesmo? O livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Jorge Brandão, para quem não nos acompanhou nas edições anteriores e no trato desse assunto, o que é o livro Os Mensageiros? Obrigado mais uma vez a todos, pela companhia, pelo prestígio, pelo apoio que nos dão. Estamos começando a receber já algumas mensagens, solicitação de temas. Isso é muito importante para nortear, a nossa caminhada. O livro Os Mensageiros é o segundo livro da série André Luiz, do Mundo Espiritual, que são 13 livros total da obra. E nós estamos tratando deste livro por motivos assim... pelos seguintes motivos. Primeiro, porque realmente é um livro que é marcante, é um livro muito prático, que fala da questão do mundo espiritual, do aprendizado lá no mundo espiritual. E segundo, porque nós estamos às vésperas aí do filme, do filme Nosso Lar 2, que vai tratar especificamente desse livro Mensageiros. Às vezes as pessoas podem se perguntar assim, poxa, mas eu estou aqui materializado na Terra e vocês vão falar só sobre o mundo espiritual, Mas é importante lembrar, que é de lá que nós viemos e é para lá que nós voltaremos, E o livro nos fala de todas aquelas consequências dos nossos atos aqui na Terra. Não é uma questão de prêmio ou castigo, mas é uma consequência, de tudo aquilo que nós fizemos, das nossas atitudes. E o livro ele é muito prático, e ele é um livro feito para cada um de nós. Nós aqui estamos aprendendo muito também. E eu tenho certeza que vocês que estão nos acompanhando, nos dando a honra desse acompanhamento, vão também fazer reflexões profundas, porque o livro traz essas reflexões de uma forma muito prática, muito abrangente. Então vamos hoje tratar até o capítulo 15, do livro Os Mensageiros, e depois, no próximo programa ainda, então, vamos finalizar o livro, mas de uma forma muito resumida. O grande objetivo é convidá-los para ler esse livro. O livro Os Mensageiros, essa aqui é uma edição um pouquinho mais antiga, tem essa edição aqui que é mais nova, Então, o livro Mensageiros é um livro que não pode deixar de ser lido. E podemos vamos, após o filme, fazer mais aqui um debate, um comentário sobre tudo que vai acontecer no filme. A gente não sabe exatamente o que o filme pensou, para nos apresentar, E sabe que ele é baseado na obra. Mas se nós lermos, se nós procurarmos entender a obra, vai ficar muito mais bem aproveitado assistir o filme. Bom, nesses primeiros 15 capítulos, Márcia, o que ainda é importante destacar para quem nos ouve, para quem nos assiste, para quem interage, para quem nos segue, para quem está acompanhando, enfim, esta apresentação resumida, muito, muito, muito resumida, como destacou o Jorge Brandão, desta grande obra? Como o Jorge mesmo disse, essa obra ela é um roteiro de vida para nós, porque não trata apenas das questões especificamente vinculadas à mediunidade, ao trato com os espíritos. Ele trata de uma forma de vida, estabelece para nós, poderíamos assim dizer, um regramento de conduta, porque à medida que a gente vai avançando nos relatos, vai conseguindo se inserir no conteúdo que a espiritualidade nos trouxe ali, através
desses benfeitores magníficos, né, Chico Xavier e André Luiz, que diretamente nos possibilitaram esse contato com essa mensagem espiritual, trazendo relatos de vida, experiências de homens que viveram na Terra, estiveram num contexto difícil, em determinadas situações variadas, como nós, para que a gente pudesse ter um referencial mais próximo aqui. Ou seja, é um roteiro de vida. Avaliando cada caso, a gente consegue se inserir, a gente consegue se ver ali no drama, na dor, na dúvida, no equívoco, na queda, na tragédia moral, no sentimento de culpa que vem durante todo o processo. Então, é rico esse estudo Nós nesse nos sentido. identificamos, né? Muito. Uns em determinados aspectos, outros em outros determinados aspectos, mas realmente é uma viagem. É uma viagem, é uma obra, assim, ímpar, dentro dessas obras que nos possibilitam. Até teve um comentário de um espectador, né, que nos solicitou relatos de casos, estudos um pouco mais aprofundados. Como eu devo fazer? Começa por aqui. Aqui está dizendo muita coisa de como a gente deve fazer. Ou, no mínimo, o que não se deve fazer, que já é um baita roteiro para todos nós, né? Ter um norte, assim. Em termos de identificação, como a Márcia falou, algum personagem, tu te identificaste com algum personagem de forma especial, Diógenes? Na verdade, a gente se identifica um pouco com cada um. Com todos. Literalmente, né? Porque nessa caminhada a gente tem muito que aprender ainda. Mas, assim, até agora, assim, eu consegui captar algumas mensagens, alguns ensinamentos que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? Para a nossa vivência. O livro, ele fala, por exemplo, né? Que me marcou bastante, né? E que a natureza não dá saltos. Que não, a gente tem muitas pessoas têm essa ideia de que se morreu, ou tu vai ser condenado eternamente, ou tu vai para o paraíso. Uma coisa bem 8 ou 80. E o livro traz que não muda muita coisa, que é uma continuidade da vida, né? Que após a morte, inevitavelmente, a gente fica em contato direto com a nossa consciência. Não adianta manipular, não adianta subornar, não adianta corromper, esconder, fingir, não adianta. Após a morte, o desencarne, a gente vai ficar em contato com a nossa consciência. Então, por isso que a gente tem que trabalhar ela direitinho agora, né? Essa questão do trabalho, o livro fala muito do trabalho, né? Da ação, das atividades, do trabalho, né? Na ação no bem. E isso me chamou bastante a atenção também, né? Que não é só conhecer, não é só intelecto, né? Traz lá aquela passagem da enxada, né? Que se a enxada não trabalhar, se ela não for útil no trabalho, ela enferruja e ela fica inútil. Então é isso, né? O quanto a gente usa os nossos conhecimentos, né? Para o bem, na prática, né? A questão da motivação também, né? Traz ali relatos, né? De um deles que a gente vai falar aqui agora. Nossa, é um projeto incrível, eu vou reencarnar agora, eu vou cumprir as obrigações, vocês vão me ajudar daqui. Estou super bem amparado. Estou super bem amparado, tá tudo bem pronto, né? E chega aqui e não consegue. Então, essa coisa da motivação, ou seja, se comprometem com o projeto e com o sonho, mas não com o processo. A gente faz muito isso na vida. A gente se compromete com nossos sonhos, mas a gente não se compromete com o processo. Porque quando chega no processo... Tem que dar um salto, né? Que a gente quer ir lá pro final. E a gente costuma fazer isso no nosso dia a dia. E outra questão também é... A gente sempre tem uma nova chance. A gente sempre tem uma nova chance, porque a gente aprende por tentativa e erro. A vida é uma escola, então a gente sempre vai ter uma nova oportunidade para acertar. Assim como todos eles, os personagens aqui, estavam tendo. Né? Um ficou 30 anos no plano espiritual se preparando, 30 anos, né? E a questão da renúncia. Nós precisamos renunciar muita coisa se a gente está disposto a evoluir. Renunciar aos caprichos, os vícios, as manias, né? As más relações, muitas vezes. A gente, como o André renunciou muita coisa nesse processo de transformação dele. Então, foram pontos assim que eu achei bastante interessante, né? Meio que resumir mais ou menos o que o livro trouxe até aqui. E isso aqui é reforçado ao longo do livro, né? Pois é, porque todas as histórias, como já foi dito, né, nos trazem pontos de identificação e nos trazem lições, porque muitas vezes quem está
começando, ou querendo começar, ou tendo algum interesse, alguma curiosidade, alguma necessidade de buscar informações na doutrina espírita, né, uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem, eu tenho recebido essa pergunta: qual é a obra que você me recomenda? Por onde eu começo a conhecer Isso é muito comum. a doutrina espírita, né? Eu já indiquei várias obras, né? Talvez de acordo com o próprio processo pessoal, individual, as obras que foram importantes para mim, né? E hoje as obras que são importantes, talvez hoje eu recomendasse Os Mensageiros. Os Mensageiros, por quê? Porque aqui contém uma gama de informações. Quer saber como é que é a vida no mundo espiritual? Está aqui nos Mensageiros. Quer saber as oportunidades que a gente tem no mundo físico? Como é que pode acertar, como é que pode errar? O Diógenes falou desse personagem, que também nós vamos referir, que ficou 30 anos sendo preparado. Aquilo que a gente depois vai estudando, vai aprendendo, e que eu considero um tema fantástico na doutrina, projeto de reencarnação. Porque tantas vezes tenho dito, ninguém nasce de repente. A gente morre de repente. Numa fração de segundos, a gente morre, entre aspas, né? Morre no conceito tradicional. Agora, chegar aqui de repente, ninguém chega. Mas não é só isso. A gente é preparado. E nesse caso, houve um preparo, está escrito no livro, de 30 anos. 30 anos. Olha, esta é a tua tarefa. Essa vai ser a tua missão. E aí a pessoa chega aqui e erra. E falha de novo, depois de 30 anos de preparação. E aí vem a questão que... Né? É um vestibular. E aí vem a questão que o Diógenes colocou. Sempre uma nova chance, sempre uma nova oportunidade, mas através do aprendizado. Então, é uma obra, eu diria, para todos os níveis, de quem tem já o conhecimento da doutrina adquirido e para quem quer informações sobre aquilo que a doutrina espírita pode oferecer. Inclusive, o prefácio, né? Nós só relembrando o prefácio de Emmanuel, ele teve que fazer um prefácio alertando, porque alertando que a obra é realmente uma obra baseada na realidade do plano espiritual. Porque na época, em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, ela chocou. Principalmente o mundo espírita, né? Como é que espírita tem casa, como é que espírita cultiva jardim, tem bônus hora, né? Moeda. Então, como é que é tudo isso, né? Mas aos poucos a obra vai explicando, porque a obra é um crescente do próprio André Luiz, né? Ele começa chocado e se nós tivermos oportunidade de falar nas outras obras, nós vamos ver que ele começa também um processo evolutivo, né? Quando o Diógenes falou da questão da renúncia, eu também lembro a questão da disciplina. Isso a obra nos traz muito, muito forte, essa questão da disciplina. E outra coisa que me chamou bastante atenção é que a gente sabe, mas a gente precisa às vezes ler e ver os casos, né? É a questão do poder do nosso pensamento. Sim. O poder do nosso pensamento e mesmo das nossas palavras, isso faz uma diferença incrível no ambiente que nós estivermos. Então, aqui tem uma citação, né, que diz: quando a gente está com pensamentos mais derrotistas e até pronuncia algum palavrão, o ambiente todo fica mais pesado, né? Fica difícil. Os espíritos já nos advertem aqui a dificuldade que eles têm para nos ajudar. Porque muitas vezes nós criamos uma redoma ao nosso redor que impossibilita o trabalho da espiritualidade. E eu queria lembrar também a questão do tempo, que muitas vezes Bezerra nos diz, né, que não tenhamos tanta pressa, mas não percamos tempo. Nós estamos aqui num processo de reencarnação e precisamos aproveitar o tempo. E voltando, só para finalizar o caso do Vicente, que ele teve um problema sério, né, que foi Vicente, traído. que não sou eu, mas o personagem... O personagem Vicente, né? Que nos marcou bastante. Isso. Ele foi, vamos dizer assim, traído e teve uma ação criminosa, tanto da parte da ex-esposa dele como do irmão. Né? E ele nunca imaginava que isso pudesse acontecer. E aí, quando André Luiz pergunta, e eles como é que estão lá na Terra, depois de toda essa traição, depois de tudo isso, o Vicente diz: não, eles estão socialmente, no verniz social, eles estão bem, estão vivendo dentro da sociedade, né? Estão fazendo
Estão tendo a vida deles. Aí o André Luiz fica impressionado, mas como fizeram tudo isso? E então lá Deu certo. Deu certo. Então. Um time perfeito. E aí o Vicente coloca uma observação, que o tempo de Deus é diferente. Que tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Seja o bem ou seja o mal. Que ele não se preocupa com isso. Isso é uma questão deles agora. Ele já superou, ele já está em outra fase. Então, muitas vezes acontece aqui na Terra que a gente se preocupa em querer ser como se fosse justiceiros, né, de alguma situação. Isso é falta de fé. Né? E se nós colocarmos tudo nas mãos de Deus e fizermos a nossa parte, nós não temos por que nos preocupar. É verdade. E ele fala aqui, né? A árvore para produzir não reclama as folhas mortas. É interessante. Não fica né? preso lá. Ele não fica lá na injustiça, meu Deus. Isso vai ser muito ruim para ele quando ele fica pegado, né? Vai gerar sentimento de ódio, de vingança. Isso é ruim para ele. E ele conseguiu, né? Se libertar aos poucos disso. E outra coisa importante que também gostaria de salientar é que esse livro, escrito em plena Segunda Guerra Mundial, ele, enquanto havia guerra, né, existia uma outra equipe trabalhando nessa questão da guerra, mas eles estavam fazendo a tarefa deles, né? Então, às vezes a gente pensa assim, mas esse mundo, vejo muitas pessoas, até mesmo espíritas, às vezes dizer, não, esse mundo está muito difícil, está perdido, né? Não tenho muitas expectativas, porque no meu tempo era diferente, mas nós estamos em momento de transição e nós precisamos fazer a nossa parte e precisamos dar um testemunho de fé, né? Na certeza que Jesus está no leme, né? E que a vida caminha para frente. Apesar das aparências, apesar do momento de transição, né? Nós estamos realmente vivenciando uma experiência que precisamos fazer a nossa parte. E às vezes se utiliza muito essa argumentação como desculpismo, né? É mais fácil dizer que está tudo ruim e eu não consigo entrar no processo e não adianta nada mesmo, do que eu realmente arregaçar as mangas e começar uma tarefa. Começar a fazer alguma coisa para mudar aquele pequeno ambiente que a gente está inserido ali, né? No micro, para que se estabeleça no macro, né? E a gente percebeu que vários casos aqui se deram em quedas justamente em razão disso. Se acomoda num processo, qualquer intempérie da vida, qualquer situaçãozinha, né, difícil que se estabeleceu ali, como acontece no nosso dia o tempo todo, as pessoas paralisaram naquilo e utilizaram aquilo como ferramenta. Acomodou muito bem. Por quê? Porque já estava no germe ali uma certa acomodação, uma certa dificuldade nossa, que exige muito esse treino realmente, né? Da vontade, do otimismo, da boa vontade no processo, como a espiritualidade coloca, né? A disciplina que o Jorge falou. Disciplina. Sim. Eu recebi uma mensagem de um conhecido agora, dizendo bem assim, embora esse mundo esteja perdido, eu te desejo um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Vem embora. Então, tem alguma esperança. Mas ele vai se achar. É verdade. O Vicente, só para quem não leu o livro, acho que não vou dizer, né? Porque o pessoal leu o livro. Não, vou dizer. Não, pode contar. O Vicente, ele era um médico, foi médico aqui, como o André Luiz, e aliás se identificaram muito também depois quando vieram a fazer parte desse grupo das 50 pessoas, que eram coordenadas pelo Aniceto, tiveram essa identificação, os dois médicos, mas com histórias diferentes. O Vicente, médico, acolheu na sua casa o seu irmão de sangue, que era advogado. E aí passaram a conviver, o Vicente casado, médico, o irmão advogado. Depois houve a traição, do irmão com a esposa, e que não só traíram o Vicente, como também armaram a sua morte. Ele foi assassinado aí por conta dessa trama. E tudo isso reverberou depois, no mundo espiritual, conforme aqui já foi dito, e esta convivência que ele teve muito com o André Luiz, e que foi importante para que ele pudesse fazer também, de certa forma, uma limpeza, um reforço do aprendizado que ele já vinha tendo. Porque ele já estava no grupo quando o André Luiz chegou no grupo para fazer essa composição. Tinha mais experiência, estava mais tempo. Exatamente. E outra questão é sobre esta reverberação, esta conexão do mundo material com o mundo espiritual. Quando o Jorge fala sobre a guerra de 1944, tem uma passagem que diz exatamente isso, as batalhas sangrentas na Terra provocavam
grande tempestade magnética. Grandes massas de desencarnados pela Segunda Guerra Mundial superlotam os postos de socorro de várias colônias espirituais. É citada inclusive a colônia Alvorada Nova, situada em zonas mais altas, com intercâmbio com avançados núcleos de espiritualidade superior de planetas vizinhos. Então, aquilo que a gente também aprende, nunca estamos sós. Verdadeiramente, nunca estamos sós. Nunca fomos, nunca seremos abandonados e sempre haverá esta conexão. E a espiritualidade sempre estará trabalhando pelo bem quando atingir esse nível. Porque lá também existem problemas a serem superados. E eles incentivam muito, né, cada um de nós na Terra que, de certa maneira, deixa brilhar uma certa luzinha, para que a gente não desista dessa tarefa, né? Tem uma passagem que eles dizem assim, ó, precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, né? As transições essenciais da existência da Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Eles percebendo que a Terra vive, a população vive, o ser humano vive hoje uma busca maior por essas explicações. Pelo invisível, pelo contato com o mundo espiritual, a existência de alguma coisa a mais, deve haver alguma coisa que explique as dores, isso se movimenta mais, as mentes estão mais receptivas, e a espiritualidade já coloca isso para nós, e eles dizem assim, ó, é indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta, não nos deixam só, é indispensável socorrê-los, e eles colocam assim, ó, desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Eles não apenas querem, eles precisam, porque o trabalho é uma necessidade do espírito que desperta. E somos nós que criamos dificuldades para que esse socorro chegue. Né? Somos nós que criamos essas barreiras, né? Através do nosso pessimismo, nossa falta de fé, nosso materialismo. Né? Então... É sempre a necessidade da visão da vida futura, da vida espiritual, e destas interferências e desse aprendizado que a gente tem tanto aqui quanto lá, porque a morte também já foi dito aqui, e tantas vezes a gente sabe disso, não interrompe a nossa trajetória, não interrompe a nossa existência, não interrompe a nossa vida, nós não deixamos o corpo aqui e zeramos a nossa existência. Não, nós vamos levar para a vida espiritual as nossas aquisições morais. Isso faz parte desse processo de aprendizado. Eu me lembro que há muito tempo atrás, quando comecei a estudar a doutrina espírita e buscando as respostas que no momento me interessavam, eu comecei dando testemunhos, depois foi se transformando em exposições, em palestras, em convites para novos temas. E aí eu me lembro que me convidaram numa casa espírita para fazer uma palestra. Foi a primeira vez que eu disse não. Primeira vez até hoje que eu disse não. Me convidaram para fazer uma palestra sobre reforma íntima. Eu disse, olha, eu não tenho, como é que eu vou dizer? É um tema que não me chama a atenção. Eu não sei. Não sei, não tem interesse, não tem interesse. Acho que eu não vou dar uma boa contribuição se eu quiser falar sobre reforma íntima. Que oportunidade que eu perdi lá atrás. Porque depois, claro, quando comecei a estudar e trabalhar a importância da reforma íntima, ela tem tudo a ver com o nosso contexto, que não é só para esse mundo. Eu não quero mexer, eu não quero transformar e não quero me transformar para esse mundo. Era a minha visão lá de trás. Não. Querendo ou não, nós estamos sempre nesse processo de transformação. E aqui os mensageiros também nos colocam esta verdade com extrema clareza. E nos desperta mais uma vez a importância desse
e de outros temas, no nosso processo, sim, de transformação, no nosso processo de reforma íntima. E, Vicente, eu gostaria só de, complementando o que tu falou, que aconteceu um caso com o Divaldo, quando ele iniciou a fazer palestras, que as primeiras palestras ele foi aplaudido de pé. E aí convidaram ele para fazer uma palestra na Bahia sobre um tema que ele até não conhecia, mas ele disse, não, eu vou, estou pronto. E chegou lá e deu aquele famoso branco. E aí ele ficou ali, diante daquela plateia toda, esperando, né, o super Divaldo, e ele ficou assim, sem saber o que fazer, até que ele teve um socorro Esperando da espiritualidade, né? Teve um socorro da espiritualidade e foi advertido. Não faça coisa que esteja fora do teu alcance. Então, eu só. Isso não se repita. Tudo é parte do nosso processo evolutivo. Vamos ao intervalo? Vamos já ao intervalo, mas já voltamos em seguida. Olha, nós temos muito que comentar ainda sobre o livro Os Mensageiros. E, claro, todos nós aqui esperamos que vocês estejam gostando ou estejam se interessando. Estimulados a ler. Estimulados a ler o livro Os Mensageiros, que é o tema de mais esta edição do Despertar Espírita, que agora faz o intervalo e já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A rede de postos DSL completa 7 anos com combustível de qualidade Santa Lúcia. Unidades modernas, estrutura e serviços para atender com conforto, agilidade e excelência. Para quem é fiel DSL, a rede oferece o aplicativo Postos DSL. Com ele, os clientes têm desconto no combustível e participam das promoções e programa de pontos para a troca de brindes e produtos da loja. Postos DSL Santa Lúcia, agora com 7 endereços em Santa Maria. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita está de volta. Continuamos comentando o livro Os Mensageiros. É interessante o roteiro, né, que também nos é apresentado sobre a análise de cada personagem. Cada capítulo, né, se debruça sobre um personagem. E aí a gente se dá conta do quê? Do aprendizado que cada um, né, recebeu, experimentou e nos oferece com a leitura do livro, nesta obra fantástica de André Luiz, psicografada por Chico Xavier.
Bom, o livro trata bastante das questões de médiums, doutrinadores, mas ele também Aliás, serve... permite te interromper exatamente por isso, né? Porque esta é uma impressão que a gente, começando a ler o livro, pode ter esta sensação. Mas o livro é só para preparar médiums? É só para preparar os mensageiros do mundo espiritual com o mundo material? Eu acredito que a preparação é para todos aqueles, porque todos nós que estamos aqui na Terra e começamos a adquirir algum conhecimento, algum entendimento, nós já temos essa missão de levar aos nossos irmãos a mensagem da doutrina espírita, principalmente através do nosso exemplo. Nós temos casos aqui por exemplo, do grupo dos mensageiros, agora me fugiu o nome, de uma senhora, por exemplo, que disse que não tinha apoio do marido, então ela desistiu, né? E aí, quando foi perguntado, foi esclarecida que ela não teve apoio do marido, mas também ela não soube lidar com isso. Ela não soube dar um exemplo de amor. Ela não teve jeito para tratar isso. Ela sempre quis impor a doutrina como se fosse algo assim que não existisse outro caminho. E deve haver flexibilidade. Então ela começou a entender o que faltou para ela, né, nessa encarnação e por que ela precisaria rever, né, os seus conceitos, né? Esse caso mesmo, né? Ela travava sérias discussões em casa. E a própria obra vai relatando no decorrer da instrução o quanto essas discussões eram deletérias para o ambiente psíquico, não apenas deles, de toda a família, né? A energia que se forma, e tudo isso nos serve de reflexão, porque eu não preciso estar numa disputa de mediunidade ou de trabalho específico, na própria convivência diária, eu tenho noção ali do que acontece no mundo espiritual, a interferência, os assédios, né? Os relatos vão nos possibilitando uma visualização um pouco mais clara, né, de todo esse contexto do mundo espiritual e me dando um referencial, um norte de como eu devo me posicionar mentalmente diante das situações, como eu devo me posicionar nas atitudes diante do contexto, com acolhimento, com mais amorosidade, com mais respeito, porque começa dentro do lar, paciência. O trabalho, começa ali a tarefa. Não adianta eu ir para a casa espírita ou para qualquer outro ambiente pregar uma certa postura que eu não consigo exercitar na prática, porque as pessoas que adentrarem o meu lar vão perceber que a gente não tem essa estrutura, que a gente não vive dessa maneira. E como é que fica, de certa maneira, tantas pessoas que têm a gente como uma certa referência, como um certo exemplo, né? Quantos trabalhadores aí que são sumidades e referências vivem uma história em frangalhos em família, de difícil relação, e às vezes não empenham um processo moral adequado nessa conduta. É muito mais fácil eu ir pregar para os outros, né, trazer uma falsa moralidade e não trabalhar as minhas dificuldades, as minhas mazelas. Aí entra a questão da reforma íntima. Até que ponto eu estou sendo autêntico? Até que ponto realmente eu estou conectada com a espiritualidade? Aí quando chega aqui, as máscaras caem, que é o que está acontecendo com muita gente. É verdade. Tem uma passagem também que fala a respeito da culpa, né? Daquele amigo do Vicente, que ele contou a história do médico, né? Que ele era médico, né? Era cirurgião, só que ele se preocupava muito com a questão da fama dele, do dinheiro que ganhava e tal. Então, ele não se dedicava como deveria se dedicar aos pacientes, né? De uma forma mais amorosa, mais, né, empática e tal. Só que isso foi gerando um sentimento de culpa nele, né? Pelo que ele tinha feito. E isso abriu janelas para obsessões, né? Como fala que 2 ficaram presos a ele, querendo se vingar dele, né? Pela maneira que ele era como médico. Então, assim, nós estamos sempre sendo observados, né? Tanto pelo lado bom, né? Mas também pelo lado negativo. Então, isso muitas vezes pode vir como uma cobrança, principalmente pelo sentimento de culpa que a gente vai ter muitas vezes por saber ter consciência de que a gente errou, de que a gente não agiu direito. E isso vai gerar respostas depois. Depois que a gente desencarna, a gente fica em contato com a nossa consciência, não adianta fugir. Exatamente. E tem o caso de um outro caso interessante, que é do Monteiro, né? Que ele era dirigente espírita e era esclarecedor, né?
E ele acabou fracassando, né? Como a maioria daqueles 50 pessoas ali tiveram problemas e acabaram fracassando e tiveram nova oportunidade, porque a misericórdia divina alcança todos nós, né? Aí, o que recebeu um conselho, né, da veneranda, dizendo assim: Monteiro, você se entregou ao espiritismo junto aos homens, mas não se interessou pela prática do espiritismo junto a Jesus. Né? Foi o que a Márcia colocou, né? O espiritismo não é teórico, o espiritismo é essencialmente prático, né? E aí ele, num reconhecimento, coloca: teríamos atendido perfeitamente os nossos deveres na Terra se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Né? Porque é muito fácil nós apontar caminhos para os outros, né? Mas isso tudo, nós precisamos repensar os nossos caminhos, né? Por onde nós estamos indo. Né? E aí entra a questão do autoconhecimento, da reforma íntima, que é um tema que nós vamos tratar, né, a pedido desse nosso apoiador aí que colocou. Pois dentro dessas histórias, né, e dentro dessa mesma... Porque o livro oferece as várias oportunidades de informação, de conhecimento, através da experiência que cada um teve, nos mais diversos campos e das mais diversas formas. O Jorge falou na história do Monteiro, e tudo isso é muito superficial. Mas é só isso? Não, tem muito mais. Mas é bom que você leia o livro. Para tirar também, para ter o seu próprio aprendizado. Nós não estamos aqui ensinando, nós estamos despertando. Nós também estamos despertando. Exato. Nós também estamos nesse processo. Principalmente. Exato. Então, tem aqui a história falasse do Monteiro, né? Tem a história também do Joel. O Joel nos mostra como ele ficou fascinado com o passado devido à sua mediunidade e acabou esquecendo do presente, deixando de lado o seu plano reencarnatório, se comprometendo pela vaidade e pelo orgulho. Ele ficou fascinado com o dom que recebeu e se esqueceu de utilizá-lo para o seu próprio crescimento e, por extensão, para a missão que ele veio, para cumprir nesse processo reencarnatório. E isso é muito comum. E aí vem a questão do verniz que foi dito aqui há pouco, né? Que são as aparências. E muitas vezes nos deixamos levar pelas aparências dos outros e pela nossa própria aparência, por aquilo que os outros às vezes pensam que nós somos. Às vezes nos julgando mal, mas outras vezes nos idolatrando ou nos atribuindo dons que na verdade a gente até nem tem, mas nós achamos que temos. E ficamos reféns da vaidade, do sucesso, dessa luz passageira e que é enganadora. Por isso a necessidade da reforma íntima, a necessidade da reflexão. Acho que foi fora do ar que nós comentamos aqui e a Márcia chegou a falar, né? Como é que a gente faz no dia a dia? No nosso dia a dia. Despertando, permanentemente. Despertando significa o quê? Minha opinião. Nós examinarmos aquilo que nós somos, o que é que estamos fazendo, o que poderíamos fazer melhor, aquele exame de consciência no final de cada dia e que vai ser depois o nosso grande encontro quando todo o filme da nossa existência passar diante de nós. Nesse caso do Joel, só gostaria de complementar, como tem encarnações que são marcantes, né? E Joel tinha participado ali do alto clero da Santa Inquisição, né? E ele reencontrou os parceiros, né? E ele naquela época tinha uma posição muito importante, né? E aí os parceiros começaram a estimular ele a reviver aquelas cenas, né? E ele acabou se perdendo. E por isso nós temos esse esquecimento do passado, que é para o nosso bem. Hoje, nós aqui encarnados, se nós tivéssemos lembrança de muitas coisas que nós fizemos, nós teríamos dificuldade. Porque nós já temos dificuldades com a nossa vida aqui atual, imagina no passado. Tem um caso, eu vou só fazer essa citação de um dos livros adiante, quando André Luiz chegam para tentar ajudar um espírito e ele está totalmente bloqueado.
não consegue se ajudar ele. E aí o Vicente, o outro espírito superior, diz assim, chama ele de conde. E aí ele disse, conde, e ele, opa, alguém me chamou. Acontece que em 4 encarnações atrás ele tinha sido conde. E ele ainda estava preso Na pompa, né? nessa pompa. Na pompa, né? exatamente. É verdade, é verdade. Tem o caso de Belarmino, que ele foi, né, ele veio com essa missão de trabalhar e de coordenar alguns médiuns, né, e ele acabou intelectualizando muito o processo, né, ele gostava muito do lado científico e tal, e ele deixou esse lado mais humano, mais espiritual, né, sensível da afetividade, um pouco de lado. E tem uma passagem dele aqui que eu achei bem interessante que fala sobre os pensamentos. Eu acho muito importante esse alerta sobre os nossos pensamentos. Há de estranhar, certamente, tenha eu fracassado, sabendo tanto. Olha só, o intelecto, o vasto intelecto, o conhecimento que ele tinha. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. E voltando aqui, por que essa insistência na prática, né? Haroldo tem uma passagem dele, uma palestra que ele fala assim, nós somos o que nós pensamos. Nós somos o que nós pensamos. E aí eu quero trazer aqui uma reflexão sobre essa frase dele. Nós somos o que nós pensamos? Literalmente? Ou nós somos o que nós produzimos? E aí a gente passa a entender o que Haroldo quis dizer. Nós somos o que nós produzimos. O que eu entendo que o Haroldo quis dizer é que nós somos aquilo que interpretamos do que pensamos. Por exemplo, o quanto a gente acredita naquilo que a gente pensa, pegando nossos pensamentos como verdade, e não como uma verdade relativa, né? Quando Jesus falou, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Jesus estava falando isso, da prática, né? As palavras convencem é nada mais que um pensamento sugestivo. Agora, se tu vai executar aquilo que tu pensa, é outra coisa. Eu posso me achar uma pessoa totalmente incapaz, mas eu posso ignorar ou trabalhar isso em mim e agir de forma diferente, porque no resultado final eu sou aquilo que eu pratico. Então, olha a importância, por exemplo, quem quer começar no trabalho de caridade. Eu já vi muitas pessoas dizerem assim, por que eu vou ajudar? Eu vou passar de papel de hipócrita se eu não estou com vontade. Eu não quero isso. Por quê? Porque os pensamentos estão sugestionando para ele que ele não deve ser hipócrita, que não adianta ele ir lá fingir, para que ele lá fazer um esforço numa coisa que ele não gosta. Mas, interpretando aquilo que eu penso, eu posso dizer assim, mas se eu não começar, eu não pego o hábito. Olha com um pensamento contrário. É um outro pensamento em cima daquele Desenvolver. E eu vou lá e pratico. E eu vou e pratico, e vou pegando gosto. E quando vê, eu já estou gostando daquilo que eu faço. Então, nós somos realmente aquilo que nós produzimos, aquilo que nós entregamos. O pensamento, como o Haroldo disse, é que nós realmente somos reféns dos nossos pensamentos. A gente não pensa no que a gente pensa. A gente não costuma avaliar os nossos pensamentos. E é aí que entra a obsessão, por exemplo. Porque muitos pensamentos são sugestivos e a gente não consegue fazer essa diferença do que é da gente e do que está sendo sugestionado. Então, um alerta muito importante que eu vi aqui é que a gente precisa pensar no que a gente pensa, avaliar, né? Orai e vigiai. E vigiai. Quando nós conseguimos alinhar o que nós pensamos, o que nós falamos e o que nós fazemos... Sentimos também. E sentimos, então nós estamos facilitando a caminhada. Alinhados. Isso é congruência, né? Isso é alinhar tudo Sincronia. isso. E sincronia. Né? Pois é. E sempre com a prática da caridade, né? Tem aqui também a passagem no capítulo 7 sobre a queda de Otávio. A queda de Otávio ocorre mesmo ele tendo direcionamento e conhecimento, ele não consegue, não é do Otávio, essa é do Otávio também interessante, não consegue concluir seu plano reencarnatório e se alia a monstruosos obsessores. Mas no capítulo 8, Acelino não consegue pôr em prática uma das principais leis do Cristo, a caridade. E cobrava, olha só, a utilizar os seus dons mediúnicos. Cobrava para a prática da mediunidade. Cobrava pelo auxílio prestado às pessoas que iam em busca desse socorro.
Arbitrei preço das consultas com bonificações especiais aos pobres. Olha aí. Ó. Não é para mim, é para os pobres. Começou assim, né? E aí se perde exatamente nessa proposta, né? Se E desconecta. no plano espiritual, o trabalho, né, é muito grande daqueles que estavam envolvidos, né, nesses conselhos, que vinham cobrar dele conselhos, né? Vinham cobrar explicações, né? E ele se sentia encurralado, né? Então, realmente, as consequências disso tudo, né? Chico teve uma passagem do Chico que ele estava ajudando 8 pessoas a um concurso e ele não passou. Os outros 7 passaram. E ele, durante o sono desdobrado, ele recebeu a mensagem: Chico, fica tranquilo. Tu faz a tua parte no plano espiritual, que de material não vai te faltar nada. Olha só. Então, isto é um pouco do livro Os Mensageiros e de grandes informações e lições que esta obra nos traz. Numa viagem de 7 dias, né? Feita por André Luiz e por Vicente, com o comando do Aniceto, que era o coordenador de um dos grupos. Esse grupo de 50 que ele coordenava era só um dos grupos, dos grandes grupos de auxílio e desta conexão do mundo físico, do mundo material com o mundo espiritual. E o Aniceto parece que vai ser interpretado pelo Edson Celulari, não é? Porque Edson Celulari vai interpretar o Aniceto, né? E o esforço que ele faz, né, para baixar a vibração dele, para poder penetrar nas camadas aqui do próximo à Terra, né? É verdade. A dedicação dele, A dedicação, a entrega, Exemplo de porque ele Jesus. acompanhando o André Luiz e o Vicente, ele teve que baixar, né, essa vibração para poder penetrar nos caminhos e mostrar para eles a dificuldade que eles iam encontrar. Ele Né? poderia volitar, ele poderia Sim. ter bem menos dificuldade em certas situações, mas não, eu estou junto com vocês. Se vocês vão ter dificuldade, também vou ter, vamos junto. Esse é o líder, né? Esse é aquele que está empenhado. Cada momento tem o seu tempo e o nosso tempo hoje terminou. Tem muito mais ainda nas próximas edições do Despertar Espírita, onde você sempre será o nosso convidado especial. Mais uma vez, obrigado pela companhia, Jorge Brandão, Márcia Difo, Diógenes Chaves e vocês que estão aí nos acompanhando e cada vez mais justificando esse espaço que tem este objetivo: despertar espírita para vocês, para nós e para todos que fazem parte desta grande comunidade. Estamos aprendendo juntos. Aprendendo juntos, despertando juntos. Despertar Espírita fica por aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Meus amigos queridos que assistem o programa Despertar Espírita na TV Diário, no YouTube, Renato Prieto, o André Luiz, do filme Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, meus amigos queridos do Rio Grande do Sul, da região central, de Santa Maria, eu quero fazer um convite que é muito importante. O programa Despertar Espírita vai fazer alguns programas para fazer um debate sobre o livro Os Mensageiros, sobre o filme Nosso Lar, em que vocês poderão tirar novos ensinamentos. Então, não deixe de assistir esses programas nos dias que eles forem apresentados. As informações serão dadas a vocês aqui no link ou aqui na frente desse bate-papo com vocês. Um abraço, assistam o programa, prestigiem todas as pessoas que divulgam a nossa bela doutrina codificada pelo nosso amado Allan Kardec. Parabéns, Despertar Espírita. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.